Boa noite, querido irmão que está nos assistindo nessa quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma Quarta Viva e eu espero que hoje Deus fale com você. Para você que quer se identificar, tem um link aqui na descrição desse vídeo onde você pode deixar o seu nome e também o seu pedido de oração. A nossa igreja quer orar por você, a nossa igreja quer orar pela sua família, interceder pelos seus pedidos, então não deixe esse momento passar. Se você puder, vem aqui na nossa descrição, deixa o seu nome e o seu pedido de oração e vamos juntos, nessa noite, adorar a Deus e receber algo da parte do Senhor. Você está na Quarta Viva e eu espero que esse seja um momento de muito aproveitamento para você. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 10:23 o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. E não só para cumprir promessas, Ele é fiel para não chegar atrasado. Ele é fiel para não te desamparar. Ele é fiel para caminhar com você. Não importa por onde você vá, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando. Então, se você puder, medite e adore a Deus com essa canção que diz: Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela, no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e
noite, queridos amigos e irmãos. É uma alegria podermos estarmos juntos com você nesta hora para pensarmos acerca de verdades que são verdades fundamentais no contexto em que nós vivemos. E gostaríamos de dar continuidade à igreja primitiva, porque foi a igreja que foi um exemplo de vida espiritual, mas ao mesmo tempo foi um exemplo em meio à comunidade em que estava inserida. Foi uma igreja que mudou a realidade das pessoas. E em virtude disto, eu gostaria de pensar com você, neste exato momento, em Atos capítulo 4, do versículo 33 até o versículo de número 35, quando a palavra de Deus assim nos fala e nos diz: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. De fato, a comunidade cristã, ela impactou aquele tempo, aquela época. Foram vidas, sim, transformadas, foram vidas mudadas, foram vidas que, naquele tempo, pôde realizar inúmeras transformações. E, portanto, foi uma comunidade que atraiu a ponto de ser exemplo, de ser um ícone, de ser uma fonte de ser seguida, a título de gerar tantas outras comunidades e, por que não dizer, vidas cristãs, que levam em consideração a pessoa de Cristo, mas também a vida de tantas outras pessoas a vivenciarem estas realidades. Por isso, para ser sim uma comunidade que continue atraindo, mudando, transformando, se faz necessário que a comunidade em que você se encontra inserida, a comunidade cristã, esta comunidade ela venha ter ciência da realidade que a cerca. Não basta tão somente vivermos entre quatro paredes. Não basta somente vivermos para nós mesmos, dentro das nossas realidades, das nossas necessidades, mas a comunidade que visa enfatizar uma vida cristã autêntica, pensando no outro, abrindo mão, por vezes, da sua vida, a ponto de se sacrificar. É uma comunidade que procura entender e compreender o que está acontecendo ao seu derredor. A Igreja de Cristo, aonde ela está inserida, tem que haver uma mudança. Aonde a Igreja de Cristo está inserida, tem que haver uma transformação. Da mesma forma que aonde você está inserido como Igreja de Cristo, você servo de Deus, você serva do Senhor, quer seja você um jovem, quer seja você um adolescente, por que não dizer uma criança que um dia teve a chance de conhecer, de compreender o verdadeiro sentido do Evangelho, naquele local, naquela situação, naquela comunidade, naquela família, tem que haver uma mudança. E talvez a pergunta que se faça: por que não ocorreu esta mudança? Quais são os fatores que vão levar a ter uma mudança? O que se requer da minha vida, da sua vida, para que, de fato, esta mudança ela venha a ser vista por tantas outras pessoas, a ponto de ser uma mudança que venha a atrair
e transformar vidas para a glória e honra do Senhor. Certamente, uma das respostas que nós poderíamos dar, dentre tantas outras, é no sentido de você compreender a realidade espiritual das pessoas. Queridos, não se surpreendam. Pessoas que ainda não conhecem do amor de Cristo, pessoas que ainda não foram alcançadas por esta transformação maravilhosa, que não foram alcançadas por este amor sacrificial, por este amor abnegado, por este amor que procura levar em consideração o outro, alguém. São pessoas que ainda não tiveram a sua realidade espiritual mudada. E nós, como Igreja do Senhor, como uma comunidade que visa atrair tantas outras vidas, nós precisamos nos envolvermos, nos ativarmos. Precisamos sim nos motivarmos a transformar tantas outras vidas. E cabe ressaltar e salientar, e por que não dizer que a realidade espiritual, ela só pode ser alterada verdadeiramente pela Igreja do Senhor. Nenhuma instituição, nenhuma comunidade, nenhuma pessoa que não tenha experimentado o amor de Cristo terá condição de atrair, de transformar, de mudar. Mas não apenas isto, essa comunidade que é uma comunidade que visa assim atrair tantas outras pessoas, é uma comunidade que procura assim também se envolver com o social. É maravilhoso nós pensarmos que quando Jesus sim lembrava e mostrava que as outras pessoas precisavam conhecer a vida eterna, o reino do Senhor, os princípios que o Senhor estava apresentando, não foi à toa que o Senhor Jesus também se envolveu com a necessidade das pessoas. Nós podemos evidenciar isto quando uma multidão seguia Jesus, e aquela multidão agora cansada de seguir, acompanhar o Senhor naquela corrida, naquela anunciação do Evangelho. Aquelas pessoas estavam famintas. E o Senhor Jesus, ao olhar para aquelas pessoas, pôde ver a necessidade e fazer com que a multiplicação do pão ocorresse. Para essas pessoas, talvez não seja necessariamente a multiplicação do pão, mas talvez seja a multiplicação de um sorriso, seja talvez a multiplicação de uma família, talvez seja a multiplicação de um lar, talvez seja a multiplicação de um abraço, de um cuidado, de um amor maior. Enfim, pensar sim neste agente de Deus, que é a Igreja de Cristo, que somos nós como Igreja de Cristo, inseridos neste contexto pessoal. Cabe a nós nos preocuparmos sim com estas realidades sociais que tanto nos acompanham de perto. Não é à toa que vemos famílias com problemas, inclusive econômicos. Famílias que, por vezes, não sabem mais o que fazer. Mas cabe a nós, como famílias de Cristo, apoiá-las neste momento tão difícil, neste momento tão complicado, neste momento que, por vezes, tende a comprometer a integridade de tantas outras pessoas. A Igreja de Cristo, nesse tempo presente, a comunidade que atrai é aquela comunidade que precisa sim estar preparada para enfrentar e lidar com os desafios. Lidar com esses desafios de uma forma assim consciente, mas ao mesmo tempo de uma forma firme, autêntica, sem abrir mão das suas raízes, dos seus princípios, sem abrir mão do seu conhecimento acerca de Deus. E quando nós fazemos isso como Igreja de Cristo, nós podemos só esperar mudanças transformadoras. A comunidade sim que atrai é a comunidade que se sensibiliza com a espiritualidade destas
pessoas. E a igreja, mais do que nunca, ela precisa aprender a se conectar com essas pessoas. Talvez uma das maiores dificuldades da Igreja de Cristo nesse tempo presente é ser uma igreja que lidar com esse contexto que nós vivemos, que consegue falar uma linguagem que as pessoas conseguem compreender de uma forma clara, direta, o que significa viver ou ter a vida cristã voltada exatamente para aquele que é o dono desta vida, e esta pessoa não é outra pessoa que o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso cabe à igreja ela aprender sim a se relacionar, a lidar. As pessoas, a bem da verdade, estão esperançosas ou desejosas no sentido de você aprender a lidar com elas. Existe sim um desejo que chama a atenção das outras vidas. E quando elas não conseguem alcançar por intermédio da igreja, elas se voltam, quer seja para a televisão, elas se voltam para as mídias sociais, elas se voltam para outras pessoas que têm muito pouco a concedê-las. Mas pelo fato da igreja não estar cumprindo o seu verdadeiro papel, o papel que a igreja está preparada e tem condições sim de desenvolver, através da pessoa do Senhor, orientada pelo Espírito Santo de Deus, essas pessoas tendem a se valer destas mesmices e que infelizmente são mesmices que não satisfazem e vivem uma rotina constante. Por isso, não é à toa que quando a Bíblia fala com grande poder, os apóstolos davam testemunho, estes apóstolos eles estavam preparados. Eles estavam conscientes, firmes para se relacionar, para lidar com estas pessoas. Precisamos sim voltarmos a bater portas, a colocarmos nos à disposição destas pessoas, a fim de que possamos ajudar vidas a serem relevantes neste tempo presente. Não poderemos deixar de enfatizar que nós só desenvolveremos uma vida cristã poderosa, uma vida cristã que venha a impactar, mudar e transformar, se nós realmente desenvolvermos a oração e o jejum. A oração e o jejum são uma das maiores forças da terra, dizia determinado autor. E quando nós observamos que os apóstolos conseguiram, naquele tempo inicial, desenvolver esse tipo de vida, a gente pode perceber claramente que nos dias atuais nós podemos ser referências de mudanças para a glória e honra do Senhor. Quando nós fizermos, poderíamos dizer, o nosso dever de casa, quando não nos valermos mais de movimentos que não tem nada a ver com o movimento cristão, que não tem nada a ver com o pensamento que Deus pensa e requer da igreja, quando nós nos volvermos para a verdadeira ressurreição, que tira aquela pessoa, aquela vida, aquela família da senda da morte para uma nova família, nós podemos verdadeiramente vermos que mudanças ocorrerão para a glória e honra do Senhor. Por isso não é à toa que eu chamo a sua atenção no sentido de que eu, você, a Igreja de Cristo, precisamos sim sermos a igreja que atrai tantas outras vidas para que sejamos referências para a glória e honra do Senhor. Por isso eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Será que você, ao olhar a sua vida, ao olhar a forma que você vem ao longo desses anos, depois de ter conhecido Cristo, será que a sua vida tem sido fonte de referência? Será que as pessoas, ao olharem para você, podem dizer: olha, eu me sinto atraído por aquilo que você faz,
Eu me sinto atraído pela forma que você fala. Eu me sinto realmente desejoso de seguir a maneira que você lidar com as outras pessoas. Será que elas podem olhar para você e ver Cristo na sua vida? Será que elas podem olhar para a sua vida e dizer assim, olha, ali vai um homem que serve a Deus. A igreja de Jerusalém tinha verdadeiramente esta forma de viver. E penso eu que o Senhor Jesus não quer nada mais diferente disto. E para que nós possamos realmente alcançarmos esta diferença, é necessário que venhamos a vivenciar tais verdades para a glória e honra do Senhor. Não espere pelo seu pastor, não espere por um departamento, não espere por um irmão, mas aonde você está, quer seja no seu colégio, quer seja na sua casa, quer seja na sua família, quer seja na sua própria igreja, enfim, quer seja no contexto onde você esteja inserido, seja essa referência, esta identidade, este exemplo de humildade, continue sim sendo esta fé contagiante e continue a compartilhar a sua vida para tantas outras vidas. Tenha absoluta certeza que se você proceder desta maneira, inúmeras e inúmeras vidas você terá o privilégio de resgatar para a glória e honra do Senhor. Basta tão somente você utilizar a sua experiência, falar daquilo que Cristo fez por você, o que você era no passado, aquilo que ao entregar a vida a Jesus, Jesus pôde fazer na sua vida e aquilo que você é no presente. Quando você fala tão somente estas verdades, o seu passado, aquilo que Cristo fez e o seu presente, você certamente será referência e as pessoas estarão desejosas de seguir a você, porque seguir a você estarão seguindo a Cristo. Por isso eu gostaria de chamar você neste momento para juntos orarmos. É o momento quando eu e você, nós estaremos abrindo nosso coração e pedindo a Deus para que o Senhor nos permita ao longo agora deste ano de 2022 sermos referência para as outras pessoas. Eu pediria que você nesta hora parasse o que você está fazendo, fechasse os seus olhos e tão somente se voltasse para Deus. Senhor Deus, reconhecemos que existem inúmeras coisas que por vezes nos tiram do verdadeiro foco, que é o foco do reino, que é o foco da Tua Palavra, que é o foco de nos envolvermos, ó Deus, com tantas outras pessoas que estão sofrendo, que estão sem identidade, estão sem amor, estão sem cuidado e que carecem da sua ajuda. E o Senhor, ó Deus, um dia nos salvou, mas nos salvou para que pudéssemos levar as verdades de Cristo a essas tantas outras vidas que carecem de ouvirem a Tua voz. Por isso, ó Deus, venha nos usar. Perdoa-nos, ó Deus, quando por vezes não temos realmente feito a Tua vontade. Mas que neste ano de 2022 possamos, ó Deus, exercermos estas verdades para a glória e honra do Senhor. Esta oração que eu lhe faço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor continue abençoando a sua vida para a glória e honra do Senhor. Amém. Amém.